Primeira sexta-feira do mês, um chamado nessa devoção tão particular, tão especial, singular, a buscarmos no coração de Jesus a inspiração, motivação para fazermos o nosso coração semelhante ao dele. E hoje no Evangelho ele nos mostra, atento aos apelos, atento às preces, atento às nossas súplicas. O Evangelho nos fala, de Mateus, que Jesus estava a caminho. A vida é caminhar. Jesus caminha, e o Evangelho faz questão de muitas e muitas vezes colocar isso. É verdade que é uma particularidade de Lucas, mas se você observar, Jesus não tem parada. Jesus, mesmo nas situações confortáveis, nas desconfortáveis ele passava e ia embora, mas ele não se deixava levar por situações confortáveis, e movido pelo conforto, ficava tempo, estava sempre a caminho. E nós como discípulos somos chamados o mesmo, estar sempre nos colocando a caminho, caminhando, lembrando a vida como uma peregrinação, mas não é qualquer caminho, nem todos os caminhos levam a Deus. Repito, nem todos os caminhos nos levam a ser discípulos de Jesus. Existe o caminho, e por isso Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Por isso, intrinsecamente, toda e qualquer mentira é na sua essência um desequilíbrio ou uma ofensa a Cristo. Toda mentira é na sua ofensa, na essência, uma ofensa a Cristo, porque é a verdade. Tudo aquilo que fere a vida é uma ofensa a Cristo, porque Ele é a vida. E todo caminho tortuoso, o caminho que não é um seguir Jesus Cristo, fere a Jesus Cristo. Portanto, o primeiro aspecto desse sermão é colocar-se a caminho, mas não qualquer caminho, o caminho de Jesus. E neste caminho, dois homens, Mateus escreve, dois cegos, se põem a seguir Jesus. É impressionante, porque o próprio verbo não coloca que os cegos foram aleatoriamente. Apesar da fraqueza, da limitação, da cegueira, apesar de estarem cegos, eles se colocaram a seguir Jesus. Isso mostrando que não há limitação para ser discípulo de Jesus. Não há deficiência que impeça o seguimento. Não há restrições para seguir Jesus. Basta querer, basta dar o primeiro passo, basta se pôr a caminho. E se você observar, às vezes são leprosos, às vezes são coxos, às vezes são pessoas pecadoras. Aqui fala de dois cegos que sozinhos não saberiam o caminho, mas Jesus passa e torna-se uma referência para duas pessoas que não saberiam olhar as pegadas. Você consegue compreender isso? Que não é alguém que enxerga, mas Jesus se torna referência. É isso que nós precisamos. Se nós vivemos uma doença coletiva da cegueira, e não é problema de catarata, não é problema
de falta de recursos, é verdade, para alguns sim, mas não é esse o maior mal. É uma cegueira de não ter claro o caminho a ser traçado, as pegadas a serem seguidas. Então hoje eu dei uma parada no livro dos profetas, e propositalmente, em virtude da entrada ontem de uma mãe, hoje de uma mãe, que reclamava, partilhava o sofrimento de ter um filho entregue às drogas, eu rezei o Salmo 16 e convidava que quem acompanhasse pelo rádio, e repito o convite aqui, tenha esse salmo como um salmo de cabeceira. Eu sei que a grande maioria tem muita particularidade, muito gosto pelo Salmo 90 ou 91 na tua Bíblia, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo. Mas eu queria que você degustasse, meditasse, internalizasse o Salmo 16, porque nele está escrito, dentre tantas coisas, e eu recomendo, é um salmo para quem está num combate. A vida é um combate, e às vezes as respostas não são imediatas, e bate o desânimo. Às vezes nós rezamos muito pelos outros e esquecemos de nos colocar em oração, e aí fraquejamos. Por isso que eu recomendo o Salmo 16, que diz assim: Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Senhor, eu não vou me curvar aos outros deuses, e nem farei ofertas de sangue. Atenção aos textos, porque todo aquele que busca outros deuses causa profundo sofrimento a si mesmo. Forte, não é? Mas tem mais. Senhor, eu não ficarei desanimado, porque eu sei que estás comigo, e o meu futuro está em tuas mãos. Mais uma vez, insisto que você ainda hoje tome o Salmo 16 e pegue gosto de rezá-lo no seu combate espiritual, na sua luta diária. Volto ao Evangelho, e fiz esse parênteses para compreender esse cego, para compreender as nossas deficiências, a não exatidão com que olhamos para o mundo. Nem tudo compreendemos. Às vezes o horizonte da nossa vida é bastante turvado. Os Catarina usam muito essa palavra, turvada. O nosso horizonte não é claro, mas é aí que nós somos chamados a fazer o papel dos cegos, seguir Jesus. Um terceiro aspecto é o que eles pedem. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Esta frase deveria estar sempre em nossos lábios. Jesus, filho de Davi, que é um título messiânico. Jesus, meu Deus, meu amado Senhor, meu soberano, Cristo, tende piedade de mim, tende piedade de nós. E aqui deveríamos colocar diante dele as nossas necessidades mais urgentes, prementes. Nós estamos diante de um evangelho que exorta esta oração. Diz que eles gritavam. Quando aparece essa palavra gritar, não é gritar em voz alta como a gente pensa. Gritar é ser insistente, fazer ser ouvido, provavelmente devido à multidão. É insistente. E eu te pergunto, o que hoje você gostaria e precisa pedir?
Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. O que você quer pedir? O que está no teu coração que você sente essa necessidade? Volta a te lembrar, todos aqueles que procuram outros deuses causam profundo sofrimento a si mesmo. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aqui eu poderia exemplificar, mas nem é preciso, porque se estão aqui, você está em casa acompanhando pela televisão, pelo rádio, está acompanhando pelos aplicativos, graças a Deus, o mundo inteiro. A televisão tem uma cobertura nacional, o rádio também, mas pelos aplicativos hoje você chega no mundo inteiro. Então eu pergunto a quem está em casa, a quem está aqui, o que você quer pedir ao Senhor? Faça-o com insistência e perseverança. Mas, lembra do cego, não tem mais. Esse mais não cabe. Tende misericórdia de mim. Num quarto elemento, Jesus se volta e os questiona. Da mesma forma que nos questiona: realmente você acredita que eu, o Senhor, posso fazer isso? O Senhor questiona para que eu e você possamos confirmar a nossa fé em Jesus, para que tenhamos certeza daquilo que buscamos, porque lembremos, Deus pode tudo. Sem meu querer e meu assentimento Ele não faz nada. Nem todo cego quer enxergar, nem toda pessoa traída quer ver, nem toda pessoa desonesta quer largar o roubo, nem toda pessoa mentirosa quer ser da verdade, nem toda pessoa que é instrumento da guerra quer ser da paz. Você acredita que eu posso fazer isso? A resposta dos cegos é dizer ao Senhor: é isso que eu preciso. Sim, eu creio. Sim, eu quero. Sim, eu preciso. Sim, eu estou disposto. Você percebe que uma oração não é arrancar algo de Deus, mas é nos colocar na presença de Deus e sermos transformados em Deus? Você percebe que a própria oração é um diálogo entre eu e Deus, Deus e a mim mesmo, e de transformação. A oração não é estática, é transformadora. Só que nós olhamos a graça em si e não percebemos que nós somos transformados. Por isso, no sexto elemento do Evangelho de hoje, o Senhor diz: seja feita conforme a vossa fé. Queridos irmãos, ninguém se aproxima de Jesus com reta intenção, com uma busca verdadeira, com um assentimento à sua vontade, e sai da mesma forma que chegou. Nenhum cego deixa de enxergar, nenhum coxo deixa de andar, nenhum pecador deixa de ser perdoado, mas é preciso entrar na pedagogia do Cristo. O que a gente vê nesse texto é um diálogo profundamente catequético para mim e para você. Exatamente mostrar a ação da oração em nós. Nós estamos aqui, é a primeira sexta-feira do último mês do ano, primeira sexta-feira de dezembro. Por si só isso já nos fala muito. Por si só isso já nos coloca numa atitude de ação de graças, sem dúvida, mas ao mesmo tempo de um apelo
ao Senhor: ainda é tempo, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de enxergar, ainda é tempo de se converter, ainda é tempo de ficar curado. Gostaria que cada um agora voltasse a um dos pontos. Jesus, filho de Davi, tem de piedade, me coloca a mão no seu peito. Enquanto cantamos esse refrão, eu quero que você reze, que você nesse momento clame, que nesse momento você abra teu coração e diga para o Senhor: Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade. Diga para o Senhor: cala, meu Deus, Jesus, minha fé, Jesus, é cegueira, filho de Davi, é depressão, é desânimo, é doença física. Diante de ti a tempestade se cala. É uma cura psicológica, Meu Deus, honra minha é uma cura dos pensamentos. Jesus, filho de Davi, Peça para Jesus, Ele pode. és o santo de Israel. Me uno às mães que pedem a libertação dos filhos. Meu Deus, honra minha. Vai ficando em pé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé.